Nós estamos caminhando no livro e Evangelho de João. Vamos, nesta tarde, compartilhar a última noite de Jesus. São as últimas horas e nós podemos perceber nos evangelistas descrições muito claras a respeito dos últimos momentos. Enquanto eu pensava nesse texto, eu me lembrei, quando eu era adolescente, faz pouco tempo, no meu país havia a pena de morte. Eu me lembro que 2 pessoas foram penalizadas naqueles anos. E eu acompanhei bem de perto, porque eu gostava de ler os jornais e eu acompanhei bastante esse momento dessas 2 pessoas. Um era conhecido como Chacal de Nahuel Toro e outro era chamado de Louco Pepe. E aqueles 2 homens tinham marcado a história da polícia. Eram homens cruéis que, por desvio de caráter, eles tinham ceifado vidas, tinham matado pessoas. Na época não havia TV e os jornais e o rádio focalizou totalmente esses 2 eventos, em períodos diferentes, anos diferentes. Mas aquilo ficou muito marcante, ainda na minha mente tem imagens, aquelas fotografias daqueles homens sendo fuzilados e sendo acompanhados pelos policiais. E eles marcaram a história negativamente. Eles ceifaram vidas, morreram como fruto do mal que eles fizeram. Não nos discutimos aqui pena de morte, se é certo ou errado, mas eles sabiam que iriam morrer. E sabiam a razão por que eles iriam morrer. E o jornal dizia que eles estavam cientes disso. E eu me lembrei, enquanto eu estudei, enquanto eu li este texto desses 2 homens. Porque Jesus também sabia que ele estava ali na sua última noite com seus discípulos. Ele estava indo para a morte. Ele tinha já com objetivo a cruz. A sua paixão eram os seus discípulos, os homens pelos quais ele gastou o seu tempo. E não somente esses homens, mas ele tinha acabado de orar. No capítulo 17 diz: eu oro não somente por este que tu me deste, mas também por aqueles que irão crer pela palavra deste. E nós estamos aqui como fruto da oração de Jesus e como fruto da pregação dos apóstolos. E em João capítulo 18, no primeiro versículo, diz assim, nós vamos ler o capítulo 18, 1, depois vamos pular para o capítulo 19, 16, que podemos chamar o fim da noite. O início da noite, 18, 1, fim da noite, 19, 16. Tendo Jesus dito estas palavras, ou seja, a oração, que está no capítulo 17, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro, do Cedrão, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. 19 e 16. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Uma paixão que leva à morte. Foi aquela noite, essa noite em que as coisas se aproximavam para
o fim, o propósito de Deus. O amor de Deus extravasado de uma maneira profunda e claro. Estava chegando ao seu clímax, ao momento mais glorioso, mais importante, que era caminhar para aquela cruz. Nessa última noite, então, Jesus vai vivenciar os momentos mais difíceis da sua vida. Momentos terríveis. Quando nós paramos e imaginamos um pouco essas circunstâncias que ele vivenciou, com certeza não é muito próximo que nós vamos chegar. Porque ele teve oportunidade de desistir. Somente ficou Pedro. Somente ficou aquele discípulo desconhecido que foram atrás de Jesus para observar o que estava acontecendo, ao ponto que arriscaram a sua vida ao entrar na casa de Anás. Pedro foi corajoso. Ele tinha acabado de cortar a cabeça, ou a orelha, quase cortando a cabeça do homem lá, do servo, do soldado. Mas ele vai. Mas Pedro tem limites, como você e eu. Alguém chegou, perguntou para ele, você é um seguidor dele, veio o segundo, veio o terceiro. E ele esmoreceu. Esmoreceu como você e eu esmorecemos muitas vezes. Ali, com certeza, Jesus sentiu-se abandonado. Ele estava com a multidão, tinha acabado de orar com seu discípulo, tinha mais gente, e somente ficaram dois, que podemos dizer, talvez, imagino eu, poderia estar acendendo o coração, a esperança de Jesus. Pelo menos sobraram dois. Mas no último minuto, Pedro cede à tentação. Mas vale a minha vida do que dizer, eu sou um deles. Eu sou um desses discípulos que Anás acabou de perguntar. Anás perguntou por um dos seus discípulos, sou eu um deles. Abandonado. Agora sozinho, traído, interrogado, questionado, no momento de crises emocionais, talvez, problemas ali, como estaria a sua mente, o seu coração, amarrado, agora aos últimos dois, que parecia estarem perto de Jesus, abandona-nos. Parece que somos nós, que estamos caminhando ao lado de Jesus, porque essa é a nossa vida. Talvez nós não traímos Jesus, levando-o até a morte física. Talvez nós não abandonamos Jesus nessa maneira como Pedro e os outros 10, ou melhor, os outros 10 fizeram primeiro e depois Pedro. Embora mostrando a sua valentia de seguir, de entrar até a entrada ali da casa, no pátio da casa de Anás. Mas nós devemos nos identificar com certeza com muito destes personagens. Mas é a paixão que o Senhor tem pela vida do relacionamento, de Deus com os homens, é que conduz ainda Jesus a avançar. Ainda continua naquela noite, sabendo que está indo para a morte. A morte nos chega. E deveria ter sido muito desesperante, creio eu, ao ver que cada momento, cada hora, está acontecendo alguma coisa e aquela cruz nos chega. Sabe aquele momento em que você deseja
que aconteça tudo de uma vez para passar logo todos os problemas. Eu não sei se Jesus teve esse sentimento, mas cada um de nós tem vivenciado momentos, com certeza, angustiantes. E temos a quarta barreira. Logo depois de abandonado, logo depois de ser negado por Pedro, abandonado por seus discípulos, negado pelo último discípulo que aparentemente estava a fim de morrer com Jesus. Embora fazia poucas horas que Pedro já tinha ouvido: olha, Pedro, vai acontecer alguma coisa assim, Satanás vai querer mexer com você. E agora nós temos diante de Pilatos, Jesus diante de Pilatos, vai encontrar na última barreira a desvalorização. A tua própria gente te entregou, Jesus. Jesus, você foi traído pela tua própria raça. A tua própria gente está dizendo: você não vale. O que você fez, Jesus? O que fizeste, Jesus? Só eles que te entregaram. Não foi o Império Romano, diz Pilato. O que fizeste? E ainda a sua própria família, a sua própria raça, o seu próprio povo vai escolher um salteador. O que eu faço? Solto Barrabás ou solto Jesus? Quem vocês querem? O que eles estavam dizendo? Ah, não, nós não queremos a vida, nós queremos Barrabás, que é a morte. Quem era Barrabás? Um salteador. Possivelmente alguém que, para alguns, alguém que pertencia a um grupo que andava no meio das multidões matando pessoas, não somente para roubar, mas também matando pessoas porque eram amigos do Império Romano. O que esse povo diz? Olha, é muito mais importante viver a perigo do que estarmos felizes com aquele homem que fala: ama os seus inimigos, aquele homem que cura, aquele homem que ressuscita mortos. Acabou de ressuscitar Lázaro, como João diz no capítulo 11. Não, nós queremos Barrabás, queremos viver em perigo, queremos viver sabendo que nas ruas está alguém que pode nos matar. Nós não queremos a vida. E quantas vezes nós não estamos dizendo isso? Nós não estamos crucificando Jesus, mas estamos escolhendo: não, nós não queremos a vida. É melhor isso. É melhor o nosso Barrabás. A paixão que levou à morte de Jesus foi uma paixão por você, uma paixão por mim, porque algum desses personagens ou alguma dessas barreiras pode estar identificando comigo ou com você. Quantas vezes você e eu desvalorizamos Jesus? Quantas vezes você e eu podemos ter abandonado Jesus? Quantas vezes você e eu causamos em Jesus um interrogatório infindável? E quantas vezes eu e você podemos ter traído Jesus? A paixão que leva à morte foi mostrada naquela noite. Numa noite, em poucas horas, Jesus deve ter vivido as maiores crises, as maiores tristezas, ao ponto que Lucas diz que quando ele orava, as suas lágrimas corriam pelo seu corpo e o seu suor era de sangue.
simplesmente para me tirar da morte e me trazer para a vida. Uma vida que Paulo gasta um livro inteiro chamado de Romanos para dizer: o Evangelho é ter um bom relacionamento com Deus, é colocar a minha vida, a sua vida, em um bom relacionamento com o Criador, estabelecer um diálogo de pai e filho. Você acha que tudo isso que Jesus sofreu é para você ter uma BMW? Você acha que tudo isso que Jesus sofreu é para você ter sucesso nos negócios? Para você ter uma BMW, para você ter sucesso nos negócios, não precisava morrer Jesus. Para ter esse sofrimento, para estar apaixonado, não era para dar uma BMW para você, nem um melhor carro, nem uma casa na praia, é para dar uma vida diferenciada, uma vida de qualidade, de relacionamento com Deus, de amor por Deus, de paixão por Deus, de carinho por Deus, de prostração diante da presença de Deus. Dá oportunidade de dizer: eu sou filho de Deus. Dá oportunidade de dizer, entrar na presença de Deus, de se manifestar diante de Deus, de declarar e reconhecer de que Deus é soberano, mas ao mesmo tempo você tem condições por toda essa vida que está ao lado de Deus para estar na sua presença por causa da paixão que levou a Jesus até a morte. A paixão que levou Jesus à morte é para colocar você em um relacionamento perfeito com Deus. Um relacionamento onde você trata a Deus como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, porém ao mesmo tempo você tem a facilidade de casa, de entrar pela porta da frente e dizer para Deus: Pai, cheguei. BMW você compra, casa na praia você compra, você tem habilidade suficiente, você pode ser um bom profissional, um bom empresário. Essa noite de terror, de tristeza, não foi para dar algo tão barato, foi para dar algo muito mais profundo, que para muitos pode ser alguma maluquice. Mas só faz mais de 30 anos que eu estou com essa maluquice. E não me arrependo. Queridos, a paixão que leva à morte venceu as barreiras da traição, do abandono, do interrogatório, da desvalorização, para você ser amado. Você é a pessoa pela qual Deus se apaixonou. Talvez você olhe como eu olhei para dentro de mim e não achava coisa boa dentro de mim. Mas o próprio Deus me tornou uma nova criação. Olha que coisa. A noite que Jesus viveu esse inferno foi para trazer vida para você se apaixonar por pessoas também, para você se prostrar e adorar a Deus, para se manifestar diante de Deus, para declarar o seu amor. A única coisa, como dizia a parte final do clipe, a única coisa que Ele quer é sentir o seu amor. Deixe Ele cuidar de você, colocando-o primeiro num bom relacionamento com Deus. O Evangelho é boas novas de salvação. E para Paulo, boas novas de salvação é colocar você e eu num correto relacionamento com Deus. Terminando, eu queria que você também revesse um pouquinho o clipe
colocasse o seu coração diante de Deus e sentisse a paixão de Deus pela sua vida, paixão de Deus pela sua vida, que levou seu Filho amado até a morte, para que você tivesse vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe.